6 minutos, nós vamos falar agora de segurança pública, você que está especialmente aqui em Balneário Pissarras, mas eu quero estender a atenção, o chamamento para você participar com a gente aqui, também você de Barra Velha e também você de Penha, porque nós vamos falar de Conselho de Segurança Pública, o CONSEG daqui de Balneário Pissarras, mas não só o CONSEG de Balneário Pissarras, porque há uma novidade na articulação e na atuação desse conselho tão importante, que tem também os CONSEGs de Penha e Barra Velha, hoje, mais do que dialogando, se integrando para dar respostas mais rápidas à comunidade e para pensar a segurança pública de maneira integrada. E nós estamos aqui no estúdio, às 7h37, ao vivo, com José Roberto Rosa, que é presidente do CONSEG de Balneário Pissarras, que está com a gente aqui justamente para falar dessa integração e da formação de uma associação de amigos da segurança, que penso eu, pelo que a gente já debateu e conversou aqui nos bastidores antes do início da entrevista, José Roberto, penso eu que vem essa associação para integrar Barra Velha, Balneário Pissarras e Penha no sentido de, posso estar enganado ou não, de dar mais autonomia para o trabalho de vocês, seria isso? Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, Gilvan, bom dia quem nos assiste e quem nos ouve. Bom, a intenção da cooperação ou da integração dos três CONSEGs já não era de hoje, a gente já tinha pensado isso em várias situações. Culminou com o CONSEG tendo conhecimento de uma ideia através de um parceiro nosso, da iniciativa privada, uma ideia que foi sucesso em Jaraguá do Sul, está sendo sucesso em Joinville. Quando eu digo foi sucesso em Jaraguá do Sul, não quer dizer que acabou, mas sim que ainda continua. E trouxemos para cá. Só que seria, digamos, de certa forma, não inteligente deixar essa ideia somente em Balneário Pissarras. Então, foi entendido de nós, CONSEGs, agregarmos também o CONSEG de Balneário Pissarras, o CONSEG de Barra Velha e o CONSEG de Penha. Tá? Inicialmente, começamos isso mais ou menos em junho do ano passado, que são de um ano. Foram várias reuniões com os setores que realmente poderiam estar contribuindo com essa ideia. Né? Combinou com reuniões em Barra Velha, Pissarras, Penha, idas e vindas também, porque em determinado momento a coisa avançava ou regredia. Bom, a ideia é que se criou o CONSEG, para quem não conhece, é um Conselho de Segurança instituído por lei federal. Então, o CONSEG existe em todo o Brasil, em todos os estados, e é coordenado pela Secretaria de Segurança de cada estado. Então, o CONSEG ele está incluso na filosofia de polícia comunitária. Só que ele é um conselho onde quem participa são voluntários, são pessoas da comunidade voluntárias. Ele é um conselho que ele não pode ser pessoa jurídica, ele não pode ter envolvimento partidário, ele tem que ser apartidário em todos os sentidos. Os membros não podem defender, não quer dizer que não podem ter uma ideologia, mas não podem deixar isso claro nas reuniões do CONSEG. Né? Na vida particular, a parte, tudo bem, né? Tudo bem. Mas ali você é um cidadão do município representando a segurança, né? Tanto isso é forte, por exemplo, quem me antecedia, a Rafaela, que hoje trabalha na Secretaria de Obras, ela era presidente do CONSEG e quando ela foi para a Secretaria de Obras, ela nos comunicou e nós entendemos que seria interessante ela deixar a presidência para não haver conflito de interesse. Ela mesmo nos solicitou isso, né? E nós acatamos, onde eu era o vice-presidente e passei a presidente. Né? Então, o CONSEG, não sendo pessoa jurídica, ele não pode, por exemplo, bater na porta de alguém e dizer, olha, eu precisava de X valor para fazer um determinado projeto. Como conselho, aconselha, é isso, né? Participa, orienta, sugere. Como conselho, ele faz a integração entre as forças policiais e a comunidade. Né? Agora, como ter uma entidade jurídica, porque nós sabemos hoje que o poder público, todo mundo não é segredo, ele é moroso. Né? Vou dar um exemplo, a comunidade de Balneário Pissarras, ou várias cidades do estado, tem o projeto BEM-TV. Sim, de câmeras. O projeto BEM-TV, ele ficou
ocioso por 2 anos, né? Então, 2 anos que as câmeras simplesmente não funcionavam por falta de uma placa de vídeo, que é algo no mundo da informática é a mesma coisa que faltar uma tomada no ferro elétrico, uma coisa simplíssima, né? E nós... E essa falta de autonomia de um consegue, José Roberto, de certa forma, engessava vocês. A associação já não, ela te Isso. dá um perfil jurídico. Até então, a associação, Personalidade, né, a associação não existia. E nós vimos por bem, nós nos cotizamos no Conseg e doamos essa placa para o pelotão aqui, o local. Isso foi quando? Isso foi em janeiro de 2022. Dali começa, então, a ideia de buscar pela autonomia. De buscar autonomia, porque nós nos cotizamos. A placa custou em torno de R$ 2.000, cada um, os membros do Conseg tiraram do bolso, vamos contribuir com a comunidade, né? A partir por quê? Porque a PM tinha já há 3 anos essa placa em licitação, ou seja, numa fila de espera para aquisição pelo poder público, né? Então, quando veio a ideia da Convenhamos, associação... José, que complicado, né? É muito complicado. É muito complicado. Né? Quer dizer, é uma coisa tão simples, mas que fazia toda a diferença num sistema Sim. robusto, né? Sim. O projeto BenTV em Pissarras tem 20 câmeras, né, que fazem a diferença, né? Continuando, nós também, o Conseg conseguiu é redundante, mas o Conseg entendeu que uma ideia vista em Brusque e parcial em Jaraguá do Sul, porque eu trago essas 2 cidades, porque são as mais seguras do estado. Sim, e são referências por E são conta referências. disso. Então, Brusque teve lá uma parceria da iniciativa privada com as forças de segurança, onde foi conseguido a instalação de câmeras inteligentes, né? Câmeras essas que reconhecem face, reconhecem placas de veículos, né? Então, nós, no decorrer do ano de 2021, nós conseguimos trazer a iniciativa privada, principalmente construtoras, onde nos apoiaram um projeto que nós chamamos de câmeras inteligentes. Então, nós conseguimos, com a iniciativa privada, o patrocínio de 25 câmeras inteligentes. Olha só. Tá? E o que são as câmeras inteligentes? Hoje, por exemplo, você furta um carro em Balneário Pissarras. A cidade, com essas 25 câmeras, ela consegue definir exatamente por onde esse carro passou. E esse sistema é integrado com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com outras cidades que têm um sistema semelhante. Então, hoje, é muito difícil uma situação de um carro furtado em Balneário Pissarras que não consiga ser encontrado. Sim, Tá? ou que vá muito longe, né? Ou que vá muito longe além disso, né? Por exemplo, felizmente nós tivemos, através de dados, esse número que eu trago a você são números, são estatísticas, uma redução do número de roubos, aliás, em Balneário Pissarras, de 2022 para 2021, de 38%. Tá? Isso, lógico, teve várias ações correlatas, mas o sistema de câmeras inteligentes funcionou. E funciona até hoje, porque estão instaladas. Sim. Tá? Quer dizer que daí já se amplia de 20 para 45, daria para fazer essa soma? Sim. José? Já. Sim. Hoje Pissarras tem 45 ou tem mais? O sistema BenTV ele não reconhece placas. Sei. Tá? Ele é um sei. sistema Mais limitado. limitado, são câmeras já de uma limitação tecnológica, sim. não são tão avançadas. Sim. Né? Mas hoje se pode dizer que Sim. é um sistema com 45 placas, desculpa, câmeras. Câmeras. Em paralelo, o poder público, né, através da Secretaria de Segurança, com o senhor Paulo Debatim, também está trazendo aí novidades no sentido de ampliar esse sistema através de um sistema público mais robusto do que aquele sistema que existia antigamente, né? Mas, José, nessa linha, por exemplo, pegando o exemplo do carro furtado em Balneário Pissarras, Sim. se há um contato via Conseg ou associação também com as centrais, o prefeito Douglas recentemente inaugurou uma em Barra Velha, a central própria de Barra Velha, se há um contato mais efetivo com o PEN em Barra Velha, o resultado é ainda melhor, né? Porque a informação ela chega mais rápido, né? Veja, as câmeras inteligentes, isso aí é um conceito
mundial. Tá? As câmeras, a informação de um carro que está sendo usado num delito ou foi pego de furto ou de roubo, essa informação é exclusiva das forças policiais. Sim. Tá? O CONSEG não tem acesso a essas câmeras. Os patrocinadores não têm acesso a essas câmeras. Por quê? Porque é uma informação privilegiada. Mas mesmo assim, José, vocês conseguindo a força política e a pressão para melhorar a estrutura, ganha todo mundo, né? Claro. Não quer dizer que vocês tenham que ter o acesso para contribuir. Sim, sim. Ganha toda a comunidade. Ganha toda a comunidade. Né? Vou te dar reforçar. Essas 25 câmeras que que a iniciativa privada está patrocinando, o próprio patrocinador não sabe onde estão. Tá? Sim, sim. Quem sabe é as forças policiais e a pessoa que instalou, obviamente. Né? Que gera o sistema que possa E quem opera o sistema que é funcionário concursado, né? efetivo, servidor e que vai compartilhar. Então, por exemplo, você teve o seu carro furtado, você fez o trâmite, comunicou às forças policiais que ele foi furtado. Né? Imediatamente isso gera uma informação geral. O policial recebe no celular dele, opa, foi furtado um carro em Balneário Pissarras, eu estou próximo da situação. Então eu posso estar indo atender essa situação. Mas só ele policial. Sim. Né? Ou só ele policial militar, ou policial civil. Que vai mais na linha da investigação já. Né? Isso. Faz o ostensivo também, né? Mas, Sim. enfim, também investiga. Então, ele está, digamos, diante de uma informação que o munícipe não precisa ter. Sim. Por quê? Porque às vezes sempre há um perigo dessa informação. Não é? Porque às vezes não é um carro, não foi um simples furto. É uma quadrilha estruturada. Por isso todo o critério de sigilo. Né? Isso. O José Roberto Rosa, presidente do CONSEG aqui da nossa Balneário Pissarras. José Roberto, conseguidas novas câmeras, estruturada uma associação que integra os 3 municípios. Qual é o objetivo, o projeto para o próximo semestre junto ao CONSEG de Pissarras? O que vocês planejam ainda para essa metade de ano, um pouco mais, e também para um pouco mais longo, qual é o planejamento de vocês a longo prazo aqui? Quantos integrantes tem o Conselho hoje? Hoje nós estamos em 7 integrantes. Tá? Já fomos em maior número, como eu lhe falei, é um trabalho voluntário. Sim. Então há sempre o voluntário. O senhor sabe que tem a turma do piano, né? Que carrega exato. o piano. Carrega o piano. Tem a turma que tira o piano e tem a turma que aparece na foto. Que aparece na foto, sei, sempre tem. A turma da foto sempre é mais numerosa. Sempre mais numerosa. Então, nós somos em 7, é um grupo que está coeso já desde agosto de 2021. Sim. Tá? Então já vamos para 2 anos com esse time. É um time muito participativo. Quais são os nossos próximos passos como CONSEG? A associação é um feito, é um fato. Né? Ela existe. Recentemente, inclusive, quero já reforçar que você convide o nosso vice-presidente e presidente da associação, Sim, sim. o Cássio, porque ele pode falar com maior, já está convidado. Com maior propriedade do que eu. Né? Então, ela já existe e está consolidada. Diante dessa integração, qual é o grande problema hoje, por exemplo, da Polícia Militar? Então, a Polícia Militar prende o cidadão num delito flagrante. Põe esse cidadão na viatura, se desloca até Balneário Camboriú para fazer um exame de corpo de delito. Sim. Tá? Só que quando ela chega lá, ninguém está esperando, chegou o pessoal de Balneário Pissarras. Essa guarnição vai entrar numa fila onde estão desde Barra Velha, sim, Luiz Alves, toda a região. Tá? Muito bem. Digamos que o policial lá, essa guarnição perca lá 3 horas aguardando o atendimento. Foi atendido, o que essa guarnição tem que fazer? Se deslocar em Itajaí para lavrar o flagrante, porque lá em Itajaí está a delegacia de flagrantes. Tá? Muito bem.
Aí chega lá, de novo, uma nova fila. Então lá, porque o delegado da flagrantes não faz, só faz aquilo. Ele não faz outras situações, mas tem muita gente solicitando o trabalho dele. Digamos que ele perca 2 horas lá nesse atendimento. Então nós estamos contando aí E a cidade 5 aqui horas. descoberta. E a cidade fica descoberta. Tá? Essas 5 horas, nós fizemos, não consegue uma estatística, não costumo falar uma conta em papel de pão, aquela conta bem rápida. Ela custa cada deslocamento todo R$ 290 por deslocamento para os cofres públicos. Ou seja, nós fizemos um apanhado aí, do histórico 2021 de ocorrências. Basicamente, o Estado gasta com essa situação, só Balneário Pissarras, R$ 400 mil ano. Olha só. Diminuir essas etapas ou trazer uma estrutura para cá? O que seria a solução, José? A solução foi, nós reunimos 3 semanas atrás, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Poder Executivo, através da Procuradora Tatiane, e o Secretário de Segurança Pública, o Paulo Debatim. Então, conversamos, onde é que estão os gaps, como é que a gente pode se unir. Então, o consenso foi, vamos batalhar para trazer uma central de flagrantes para Balneário Pissarras. Esse é o principal demanda. Que atenda as 3 cidades. Tá? Então, já foi dito, precisar de uma estrutura física, que, a nosso ver, é o mais fácil, porque já temos a associação implantada, né? E aí precisa da estrutura de pessoal. E para isso acontecer, a gente precisa sempre de decisões políticas. Tá? Porque, segundo a Polícia Civil, precisa de 4 delegados, que trabalham em regime de rodízio, né? Alternância. E que só vão fazer isso. José, é um grande desafio, uma grande luta para vocês a Sim. partir de todo esse custo e toda essa estrutura que é necessária. Né? José, nós temos que encerrar, mas assim, vocês têm página de Instagram ou rede social, o contato para quem quiser conhecer o trabalho e se integrar? Consegue Balneário Pissarras no Instagram ou consegue Balneário Pissarras Lá vocês atualizam informações. 153 no Facebook. Tá. Tá? A gente está à disposição, José, para outros encontros, inclusive com o Cássio, podemos já ir agendando mais para frente. Ótimo. E a gente vai delineando e detalhando essas situações todas para a gente manter também uma proximidade, porque para nós da Mar Azul também é interessante, viu? Porque ainda mais agora integrado com Penha e Barra Velha, eu acho que dar esse espaço para vocês aqui é mais do que utilidade pública, é oportuno para ajudar a reforçar esse trabalho, porque é um desafio essa central de flagrantes, É isso. mas a gente está à disposição. José, obrigado pela participação com a gente. Se me permite um último Fique à apelo, vontade. quem nos ouve de Penha, em Penha, aliás, o Conseg de Penha está inativo, porque houve algumas situações de percalço, hoje o Conseg de Penha praticamente não existe. Tá? Então, quem quiser montar um Conseg de Penha, em Penha, procure a Polícia Militar ou a Polícia Civil, Sim. que são os membros natos. Tá? Eu já fiz esse contato com a Polícia Militar lá em Penha, mas sempre precisa da comunidade. Então, a comunidade é essencial na questão de segurança pública. Ok. Tá bom? Obrigado. Então, gente, Obrigado.